Sejam bem-vindos a mais uma etapa, mais um capítulo do nosso Fórum do Buritis na Política, né? A presença dos nossos pré-candidatos aí. Braulio Lara, boa noite, Braulio. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Pablo Figueiredo. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando, ou que vão acompanhar, vão assistir depois. Boa noite também ao Braulio, ao Irlan e ao Sargento Mendonça. Boa noite, Irlan Melo. Boa noite, Braulio. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Mendonça. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos aí que vão acompanhar o nosso debate. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, Sargento Mendonça. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos que estão acompanhando aí pela Facebook, Associação do Buritis. Boa noite, Irlan Melo. Boa noite, Pablo. Braulio Lara. Muito boa noite. É isso aí, pessoal. Mais uma etapa nossa do terceiro Fórum do Buritis na Política. Nosso 7º encontro aí, se contar o primeiro encontro em dezembro, que foi a apresentação dos pretensos candidatos, né? Nós já passamos aí com os temas saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, e o nosso encontro de hoje, né, é sobre mobilidade urbana. Nós vamos dar início aí, o retorno do pessoal do Facebook aí, por favor, bem-vindos também, né, lógico, e ver como é que está o som e dar um retorno para a gente ir. Nós já vamos iniciar a sessão de perguntas a todos aí. Primeiro a responder. Hoje nós vamos puxar o carro, que são 5 perguntas, e o assunto é muito bacana, então vamos ganhar o máximo de tempo possível. Pré-candidato Braulio Lara, primeiro a responder a pergunta. Mobilidade urbana hoje, né, Braulio? O tema está aí para a gente. Braulio, mobilidade urbana implica em várias questões, e a pergunta hoje é bastante específica. A primeira, entre os modais que temos disponível hoje, você acha que estes são suficientes? 3 minutos, Braulio. Bem, a questão da mobilidade urbana é uma questão complexa. Nós temos aí vários aspectos que envolvem o tema. E, obviamente, numa cidade que já está estabelecida, que já está toda construída, que tem uma dinâmica já de funcionamento, não é tão trivial assim se chegar e falar coloque tal coisa que vai resolver todos os problemas, porque não é bem por aí. A gente tem hoje um sistema de trânsito muito complexo, né? E a cidade encontra-se, de certa forma, saturada, né? A gente vê aí problemas diversos na questão da mobilidade. E a grande questão principal que eu vejo é que, além de pensar, a gente tem que estar estudando outras alternativas, assim como eu tenho estudado algumas possibilidades com relação a novas soluções de transporte público, mas a principal é pensar na integração, é pensar na tecnologia a favor do usuário, para você conseguir, de certa forma, otimizar os recursos que você já tem e melhorar o sistema como um todo. Hoje, o que a gente vê é um transporte coletivo muito deficiente. O usuário, de certa forma, é mal atendido, né? Tanto na questão de comodidade, conforto, como a questão dos próprios quadros de horários e, principalmente, esse ponto de interconectar entre linhas e modais, né? De tal forma que ele possa chegar, saindo da sua origem, chegar a seu destino de uma forma mais barata e mais veloz. Afinal de contas, é o que todo mundo espera quando se fala em mobilidade, é conforto e agilidade no deslocamento da cidade. A gente tem uma corrente hoje muito forte das autoridades que colocam o transporte coletivo como sendo a solução, mas o que a gente vê é pouca solução efetivamente na implantação dessas políticas públicas para que o problema seja resolvido. Então, assim, podem ter outros modais, com certeza. Eu tenho estudado bastante, vejo que temos boas soluções alternativas, mas ela tem que ser ainda amadurecida. Ok, para entrar na reunião, convido. Obrigado pelo Braulio. Mendonça, Sargento Mendonça, deixa seu microfone ligado, por favor, enquanto você não estiver falando.
para não atrapalhar os outros. Você falou, não? Eu achei que você tinha sinalizado aí a finalização do tempo. Não, pode terminar. Faltava 30 segundos ainda. Pode continuar. Então... Bem, então, só para complementar, né, eu vejo que a gente tem que pensar na questão do ônibus, tem que pensar na questão do metrô, tem que pensar em alternativas, igual é a solução, por exemplo, que foi proposta aí de metrô em malha viária aérea, tem gente que fala em VLT, tem a questão dos veículos particulares e as integrações entre táxi, Uber e outros tipos de transporte por aplicativo. Enfim, tem que raciocinar a cidade como um todo para a gente chegar em boas soluções com relação a esse tema que é tão complexo. Obrigado, Paulo, pelas suas conclusões. O pré-candidato a responder a primeira pergunta do nosso terceiro fórum com o tema mobilidade urbana será o Pablo Figueiredo. Pablo, pode abrir seu microfone, se estiver aberto. Mobilidade urbana, Pablo, implica várias questões, e essa é uma pergunta bastante específica, né? Dentre os modais que temos disponíveis hoje, você acha que estes são suficientes para atender a população? 3 minutos. Então, gente, boa noite. Estava aqui mudando do celular para o notebook por problemas. Muito feliz, e o Romulo, de poder participar com essa temática. Então, porque isso é muito para além de pensar melhoria para o transporte, mas é pensar princípios, né? Então, para quem não conhece, meu nome é Pablo, estou porta-voz do Partido Rede Sustentabilidade, aqui em Belo Horizonte. E isso é uma visão, na verdade, de política pública e visão de mundo, muito para além de apenas pensar o transporte. Qual é a questão? Nós estamos aqui pensando no transporte, mas não tem como falar de mobilidade urbana sem falar de sustentabilidade. Hoje nós temos aqui na cidade, né, um modelo ultrapassado, não só na cidade, mas como visão mesmo no país, no mundo, de incentivo ao transporte individual. Esse, para mim, é um modelo ultrapassado, com planejamento urbano que é ineficaz e modais de transporte que são da década de 80, 90. Né? E eu acredito que a gente deve pensar em coisas novas, usar a tecnologia a nosso favor, para a gente também pensar soluções tão eficientes, né? E mais sustentáveis. A gente precisa de uma sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, e eu espero e eu acredito que, por isso, os modais que nós temos não são suficientes, né? Porque é simples a resposta. Você pergunta, eu digo não. E também, tampouco, se for pensar, né, um metrô apenas sozinho, também não é solução. Nós precisamos pensar num transporte intermodal, interligado, no qual nós precisamos da ampliação do metrô, isso é urgente, mas nós precisamos implementar aqui na cidade novos modais, né? Sobretudo, a gente vive em BH, a gente fala dos modais antigos, e outros lugares eles vão sendo substituídos, mas assim, a tecnologia evolui, né, Romulo? A mobilidade urbana também precisa evoluir. Então, nesse sentido, assim, eu acho que nós temos modais menos conhecidos, como o VLT e o monotrilho, que são mais baratos, são mais eficientes e mais compatíveis com a nossa realidade mesmo, com a realidade com a nossa cidade, né? Então, pensar modais aliados ao incentivo, por exemplo, de bicicleta, patinete eletrônico, caronas, né? Nós não vivemos sozinhos, não podemos ser individuais, assim como também na política pública. Ninguém é sozinho, ninguém faz as coisas individualmente, mas que na vida nada é assim. Então, nós temos que pensar questões intermodais, modelos acessórios, novos incentivos, que transformariam a nossa cidade em uma BH muito melhor, em termos de mobilidade urbana mesmo. Mais um tempinho ainda? Acabou agora. Ok, é isso. Foi na pinta, Pablo. Obrigado pelas suas considerações. O próximo pré-candidato a responder a primeira pergunta do nosso terceiro fórum do Buritias na Política. Você que entrou agora, estamos ainda na primeira rodada. O Braulio Lara, o Pablo Figueiredo já responderam a primeira pergunta, e o próximo pré-candidato, o Irlan Melo. O microfone, Irlan. Pablo, fecha o seu, por favor.
Irlan, pode abrir seu microfone se quiser. Já pronto. Ok, Obrigado. isso aí. Irlan, mobilidade urbana implica-se em várias questões, e essa pergunta é bastante específica. Dentre os modais que temos disponíveis, você acha que são suficientes? 3 minutos para a resposta. Muito obrigado, Romulo, pela pergunta. Também estou muito feliz de poder participar novamente aqui desse debate. Nós temos uma visão de cidade que foi estabelecida no passado e nós temos um problema, que eu digo que em 2008 houve um acordo entre o poder público e as empresas de ônibus e por 20 anos foi estabelecido um contrato entre elas que só vai vencer em 2028 e até lá o que a cidade decidiu foi que o transporte coletivo deveria ser priorizado. Mas a prática que nós vemos é que esse transporte coletivo ele é um transporte falido, é um transporte que não dá conta da demanda. Tanto é que você pode ver os aplicativos, como eles ingressaram na nossa cidade e como eles tiraram, na verdade, vários usuários, tanto dos táxis quanto do transporte coletivo dos ônibus de maneira geral. Nós não temos metrô, nunca tivemos, né? Nós temos um trem urbano. Recentemente, nós vimos aí que um valor será investido na criação de fato desse metrô. Eu espero que isso seja verdade, porque desde que a maioria de nós se entende por gente, quer seja pessoa com mais tempo de idade aqui, quer seja o mais novo, essa promessa sempre foi feita pelos nossos governantes, principalmente da esfera federal, e isso nunca aconteceu. E olha que nós já tivemos, na presidência da República, pessoas que se diziam mineiras, né? Falo que se diziam porque, se fosse verdade, eles, de fato, poderiam ter investido mais aqui na nossa capital. Bom, isso é algo que a gente precisa construir realmente com o tempo. Foi um avanço, né, a questão da Copa do Mundo, quando nós tivemos a implantação do MOVE, um avanço em relação ao modelo de mobilidade aqui. Entretanto, a pergunta é se eles são suficientes. Não, não são suficientes. Nós precisamos implementar outros modais aqui na nossa cidade. Nós precisamos valorizar realmente o transporte coletivo, mas não também impedir as pessoas de usar o transporte particular, até porque os aplicativos são uma realidade. Em relação aos transportes, como, por exemplo, a questão de bicicletas, nós temos uma topografia muito específica aqui na nossa cidade que dificulta bastante. Agora, isso não é impossível e tem pessoas que utilizam isso constantemente. Então, nós deveríamos ampliar também esse modal de transporte para facilitar a vida dos cidadãos aqui da cidade de Belo Horizonte. Obrigado, Irlan, pelas suas considerações. Nosso pré-candidato a responder a primeira pergunta do nosso terceiro Fórum Buritis na Política com o tema Mobilidade Urbana. Você que entrou agora, nós temos aí os pré-candidatos Braulio Lara, Paulo, Irlan Melo, Sargento Mendonça, participando mais uma vez online com a Associação do Bairro Buritis e respondendo as perguntas colocadas pelos diversos moradores do bairro aí, foram selecionados para esse encontro de hoje. Sargento Mendonça, vamos responder. Boa noite. Boa noite. A primeira pergunta para você. Mobilidade urbana, Mendonça, implica em várias questões. E essa pergunta é bastante específica. Dentre os modais que temos disponíveis hoje, você acha que estes são suficientes? 3 minutos, Mendonça. Bom, esses modais, eles ainda não são suficientes para atender a demanda crescente de uma capital, uma das mais importantes do Brasil. Um dos problemas que a gente visualiza aqui é a questão realmente dos contratos. Quando você fala de transporte coletivo de ônibus, quando você assina um contrato de 20 anos, você não está imaginando tanto que essa cidade muda
e o que não foi planejado e fica ali engessado, e o gestor público, seja qual ele que for, que esteja na direção da prefeitura, não tem condições de alterar. Essa é a primeira. O transporte público via ônibus, ele ainda é ineficiente por causa do conforto, né? Por causa da demora, por causa dos horários. Então, tem muitos problemas a serem resolvidos. O metrô de Belo Horizonte seria uma alternativa, seria o que traria para a gente maior mobilidade para os trabalhadores dessa cidade, para o deslocamento. Ele também se mostra muito ineficiente porque o metrô é muito pequeno e, independente de quem assume a cadeira do Planalto, nós mineiros, nós belo-horizontinos, só estamos ouvindo em relação ao metrô promessas. Então, nós estamos vivendo de esperança em relação ao metrô. E você não vê uma postura, né? Porque a competência sendo do governo federal, você não vê uma postura, não é de rompimento, mas de buscar alternativa para esse modal de transporte tão útil para deslocar as massas, né? A bicicleta, a topografia de Belo Horizonte não ajuda, mas é uma reivindicação, é algo que deveria ser ampliado, melhorado, né? Haja visto o crescimento visual, quando você anda pela cidade, quantas pessoas que poderiam estar usando, né? Se não me engano, a prefeitura agora lança na Tereza e Cristina uma ciclovia temporária, questão de pandemia. É uma alternativa. Então, a cidade ela não pode ficar engessada, ela tem que ser flexível nessas questões. Mas eu queria chamar a atenção que a gente vai muito longe, né? Lá em Brasília, tem que buscar o dinheiro, fazer transporte. Mas um dos problemas que eu aponto, porque eu não fiz a minha apresentação inicial, né? Eu sou policial militar, eu moro aqui no bairro Palmeiras, na região aqui do Buritis, e um dos problemas da locomoção, da mobilidade que eu enfrento, que eu ando a pé também. Eu pego ônibus, eu ando de carro, eu ando a pé na região. Então, você não tem como locomover em calçadas cheias de irregulares, né? Que seria uma função estritamente da cobrança de uma Câmara Municipal, que, no meu ponto de vista, tem sido omissa nisso aí, para a questão, inclusive, da inclusão. Um cadeirante, como que um cadeirante anda aqui na periferia? Oi. Obrigado. O tema é muito instigador, né? Eu, particularmente, participo da Comissão de Transporte e Trânsito da Regional Oeste, e o que a gente vê hoje se não mudar o sistema de transporte hoje que nos atende, eu acho que os aplicativos vão cada vez mais tomar conta, né? O meu ponto de vista é o seguinte: o brasileiro ainda não é organizado. O dia que o povo aprender a ser organizado e dividir a carona, juntar ali 3, 4 pessoas da mesma empresa e tentar deslocar para o seu bar no aplicativo, as coisas vão andar, porque o transporte, o que a gente tem visto aí é um escárnio, né? Nessa época de pandemia, por exemplo, a cidade toda fechada e as empresas de ônibus com horários reduzidos, com ônibus lotado, né, empurrando todo mundo em lata de sardinha, e o comerciante é que paga o preço. Mas vamos lá para a segunda pergunta, pessoal. Nosso terceiro fórum do Buritis da Política. Vamos entrar aí para o segundo bloco. O próximo a responder, Braulio Lara. Pode abrir o microfone, Braulio. Está na posição. Braulio, como você vê o sistema de mobilidade disponível em BH e suas conexões com a região metropolitana? 3 minutos. Bem, é uma configuração insuficiente, né? Nós sabemos que as pessoas que, porventura, não moram em BH ou precisam se deslocar dentro da região metropolitana têm muitas dificuldades, justamente porque o sistema ele ficou defasado, ficou obsoleto, e hoje você não tem uma possibilidade real de grandes integrações, né? Ou integrações logísticas que fossem mais adequadas. Desde a saída da pessoa de sua casa, né? Que aí ela às vezes ainda está na função de pedestre, até a hora que ela acessa o ônibus,
ou acessa um outro tipo de plataforma, que seja por meio de Uber, ou que ela decida, por exemplo, sair numa dessas estações integradoras, enfim. A grande questão é, para ela sair da origem, onde ela está, e ir para o destino desejado, ela não consegue ter uma certa inteligência e eficiência nesse deslocamento. Efetivamente, enquanto ela poderia, por exemplo, sair sei lá, da região, por exemplo, norte, né? A pessoa que está vindo ali de Vespasiano, de Lagoa Santa. Hoje ela chega na estação Pampulha e faz a baldeação. Ótimo, mas, por exemplo, se ela porventura precisar de pegar o metrô, a forma com a qual a engenharia de tráfego colocou o deslocamento das linhas, ela só vai acessar o metrô se ela pegar e chegar na região central, enquanto ela já poderia, por exemplo, ter algum deslocamento regional que já colocasse ela dentro da estação do metrô, logo ali na Cristiano Machado. Então, todas essas questões, elas hoje estão travadas, sim, dentro da perspectiva do contrato das empresas de viação, mas é mais do que necessário que a gente comece a raciocinar Belo Horizonte de uma forma diferente, uma forma integrada com a região metropolitana, para que as pessoas tenham uma melhoria da qualidade do serviço. Uma questão, por exemplo, que eu acho um absurdo, é aquelas pessoas que utilizam o transporte coletivo sistematicamente, diariamente, né? Elas têm um horário de pegar um ônibus, um horário de regressar para sua residência, e isso acontece de forma repetida, todos os dias. Como que a gente ainda vê um ponto de um ônibus, estação final, né, um ponto final, lotado de gente nos mesmos horários? Não é possível que ninguém foi lá e calculou qual que é a demanda, qual que é a quantidade de pessoas que usam aquele serviço naquele horário, para que todos os passageiros possam se deslocar de forma confortável. O que a gente vê não é isso. A gente vê linhas lotadas, né? Às vezes a gente vê o absurdo de ter mais de uma linha colada na outra, um ônibus passa lotado e o outro passa vazio, e isso só faz o quê? Com que esse discurso das pessoas terem que usar o transporte público, né, não vire prática de jeito nenhum. A pura verdade é essa. A gente precisa do melhor transporte coletivo. A gente vê a briga que é do idoso para pegar um ônibus em horário de rush, né? A dificuldade que é, né? É sofrível, né? Ainda aparecem os espertalhões que furam a fila ainda, que o pessoal, às vezes, educadamente, ainda faz a fila, e vê os espertalhões ainda atravessa. É difícil, não é fácil. O povo sofre. Você que se conectou agora pelo Facebook da Associação do Bairro Buritis, está assistindo o 3º Fórum do Buritis na Política, com o tema hoje, mobilidade urbana. Estamos agora no nosso 2º bloco de perguntas. Quem vai responder agora? Irlan Melo. Irlan? Pois não. Em que você, como vereador de Belo Horizonte, poderia contribuir para melhorar... Desculpe. É a 2, né? Como você vê o sistema de mobilidade disponível em Belo Horizonte e as conexões com a região metropolitana? 3 minutos. Obrigado, Rômulo. Péssimo. Se você vai em qualquer capital, tanto algumas do Sudeste ou fora do país, você percebe que há uma integração, né? Há uma integração, por exemplo, do aeroporto com o metrô. Há uma integração do metrô com o transporte coletivo. Aqui não, aqui as pessoas não dialogam, as pessoas não conversam entre si, o presidente da República não consegue dialogar com os governadores não conseguem dialogar com os prefeitos, infelizmente, cada um por si, Deus por todos. E isso é praxe na política, né? As pessoas não conseguem formar convergências, é sempre as divergências, é sempre um falando mal do outro, mas ninguém querendo construir. Isso é muito difícil, é muito complicado. Então, assim, nós temos a possibilidade de fazer diferente, mas não adianta só Belo Horizonte querer fazer diferente, para que haja, por exemplo, uma conexão entre as mobilidades, né, da capital com as cidades da região metropolitana e com o interior.
Então, isso realmente é algo que a gente precisa de conversar. Nós temos, por exemplo, a Associação Mineira dos Municípios, que eu, sinceramente, eu não vejo atuação nenhuma. E a gente poderia ter algo funcionando nesse sentido, né? Quando nós tivemos, por exemplo, a questão da barragem lá de Brumadinho, eu chamei uma audiência pública com todos os representantes da região metropolitana. Um apenas presidente de uma Câmara que resolveu participar. Os demais, cada um ficaram lá na sua. E isso é realmente muito difícil. Eu quero também fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de calçadas, né? O Estrela d'Alva, o conjunto Estrela d'Alva ali, que é um conjunto muito antigo, foi construído com uma concepção. Resultado, a lei mudou, Lei 9.074 de 2005, que exige um passeio com no mínimo 1,5 metro, e o fiscal foi lá e multou com R$90 mil. E aí você precisa resolver essa situação. Qual é a solução? A solução é intermediar com o poder público, e não simplesmente apontar o dedo para o síndico e falar que ele tem que arrumar R$90 mil do dia para a noite, senão vai ter embargado as suas contas. Ou seja, há uma dificuldade, inclusive, de cumprimento da legislação. Então, voltando aqui para a questão da mobilidade, eu acho que, eu tenho certeza que um diálogo é necessário. Agora, um diálogo entre as pessoas que têm capacidade de resolver a situação. E, infelizmente, existe um lobby muito grande das empresas de ônibus. E essas empresas, elas dominam o mercado e impedem que outros tipos de modais possam entrar para a nossa região metropolitana. Adelan, complementando a sua fala aí, o transeúnte também, quem anda a pé é o modelo de mobilidade, né? Quando a prefeitura lançou a lei aí para implementar os pisos táteis, né, para quem é deficiente visual, a prefeitura esqueceu de olhar que Belo Horizonte ele é muito ampla, ela não é só aquele quarteirão ali da Afonso Pena, né? Tem passeios com recursos diferentes. Então, o meu pensamento é o seguinte: a prefeitura devia ter vindo, feito uma licitação, cortado o passeio de fora a fora e cada um que faça o seu. O que acontece é o seguinte: cada um interpreta a lei de um jeito. No bairro Buritis, por exemplo, a descida do meu comércio, o fiscal teve que ir 4 vezes no nosso quarteirão para definir onde que ia ser instalado o piso, porque cada loja tinha um recuo diferente. Tá? E o Buritis ainda tem um problema ainda, tem um degrau, um desnível de uma loja para outra que às vezes chega a 1 metro. Então, se você fosse obedecer o regulamento da prefeitura, a regulação, o deficiente visual ele ia despencar na altura de 1 metro. Ele ia ter que levitar, andar de qualquer outro jeito, mesmo no passeio. Tá? No quarteirão da minha residência, um muro tem um recuo diferente do outro. Então, o piso tátil do nosso quarteirão, nós viemos acompanhando o primeiro prédio da esquina. Os demais seguiram o recuo nosso, seguiram a legislação. Então, o piso sai todo atrapalhado. Então, foram tentar melhorar a cidade com um miolo mole que não entende nada de Belo Horizonte, e deu no que deu, fica essa bagunça. O piso para o deficiente visual não serve para o deficiente visual. E se for mais de um fiscal, cada um tem uma visão diferente. E tem mais essa, um fiscal multa que o outro falou que podia fazer, né? Então, não tem uma conclusão exata. Voltando aqui, pessoal, você que se conectou agora aí com a gente, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Vocês estão acompanhando aí o 3º Fórum do Buritis da Política com o tema Mobilidade Urbana. Estamos agora na 2ª rodada de perguntas. O pré-candidato que vai responder agora é o Sargento Mendonça. Pode abrir o microfone, Sargento. O tema é polêmico, Sargento Mendonça. Sim. Como você vê o sistema de mobilidade disponível em Belo Horizonte, Mendonça, e suas conexões com a região metropolitana? 3 minutos. Rômulo, o sistema disponível em relação às conexões da região metropolitana, eu vejo uma grande falha, sabe? E o que eu estou falando aqui, qualquer cidadão pode, ao amanhecer, tentar deslocar para Contagem, tentar deslocar para Betim, ou qualquer cidade, sabe? Eu falaria para eles pegar um Uber, um aplicativo, sabe? Seria o mais rápido, mais viável. Só se ele tivesse tempo de passear no centro, pegar. Porque você, na realidade, você não tem uma conexão. Você não tem uma conexão de mobilidade. Isso só aconteceria na forma de metrô.
em relação à região metropolitana. Aí, o que acontece? A gente não acha pessoas interessadas no poder a estar trazendo uma discussão dessa para a ordem do dia. Porque de quem é a competência? A competência é de quem está no poder, é de provocar, é de unir com as outras cidades para ir até Brasília e trazer essa mobilização urbana. Se o metrô não vier, então a Câmara Municipal também tem um papel muito importante de fazer o feedback com a prefeitura e cobrar do prefeito para fazer com a outra prefeitura vizinha para que essas coisas aconteçam, né? A questão do transporte é um jogo de empurra, né? Que nós temos aqui a questão do assinado contrato, que é muito prolongado, mas você não vê vereador nenhum nessa legislatura disposto a assinar uma CPI para investigação. Então, vereador ficar aí galgando, vestindo roupa de super-homem, que é de um quebra-mola, também seria importante, é importante. Eu quero ver se essa pessoa tenha coragem de chamar para ele a responsabilidade e propor uma CPI para descobrir o que está acontecendo. Porque se tem um problema, para que nós vamos eleger vereador? Ou então vou ficar só com os CRTTs, que está fazendo muito mais que vereador nessa legislatura. Os CRTTs, e você é CRTT, e você não ganha para isso. E tem aí Câmara dos Vereadores, que tem toda uma estrutura, funcionário de todas as espécies, jurídico, administrativo, e não consegue romper? Por que não consegue romper? Falta coragem. Eu tenho acompanhado os CRTTs, e vocês sabem disso, só voluntários que fizeram muito mais do que Câmara de Vereadores, vereadores ficam fletando em obras que os CRTTs fizeram. E o que eu estou te falando aqui, eu te mostro a prova. Eu te mostro na obra os acompanhamentos. Então, está faltando isso, é coragem de pessoas que propôs CPI. Concluiu, Mendonça? Obrigado. Sobre essa questão de fazer uma CPI, nós estamos esperando a caixa preta da BH Trans até hoje, né? Nós vamos aí para o 4º ano de mandato do nosso prefeito Alexandre Calil, e a única coisa efetiva que eu vi ele fazer foi mandar fechar a cidade. A BH Trans está aí até hoje. Pablo Figueiredo, respondendo a segunda rodada de perguntas agora e concluindo mais esse bloco, Pablo. Vamos lá. Vamos lá. É bom, tá quente o debate. Pablo, como você vê o sistema de mobilidade disponível em Belo Horizonte e suas conexões com a região metropolitana? 3 minutos, Pablo. Romulo, entra dentro daquilo que eu já vinha falando na primeira questão, né? É ineficaz, ineficiente se nós não investimos em novos padrões, em novos modais de transporte. Eu falo aqui com uma visão de mundo mesmo, que é uma visão da sustentabilidade, que é nós buscarmos desenvolvimento, buscar atender a população, e aqui nós temos que pensar o porquê da mobilidade, para que é utilizada, né? E, na verdade, assim, eu carrego comigo ideias de mobilidade que elas consigam abranger, de fato, BH, ou seja, a cidade, com a região metropolitana. Hoje, as pessoas, a realidade de gente que mora na região metropolitana, em outra cidade, trabalha em Belo Horizonte, e vice-versa. Gente que mora em Belo Horizonte, que trabalha em outra cidade. Mas aqui, então, nós temos que pensar modais, sustentáveis, mas que vão atender. E para que as pessoas utilizam o transporte público, coletivo? Para que as pessoas se mobilizam? Elas se mobilizam para ir para a escola, elas se mobilizam. O transporte é para ir trabalhar, é o transporte de cargas para poder abastecer a cidade com alimentação, e também para o lazer. Então, nós temos já assim, uma cidade que é espraiada, mas que nós temos que descentralizar. Levar, então, quando nós falamos disso, nós falamos também de desenvolver em alguns locais, né, aqui no bairro Palmeiras, Buritis, na região,
para que as pessoas utilizem, precisem se deslocar menos, essa é uma questão, mas a deslocamento é uma coisa necessária. E ele tem um aspecto também social, o aspecto ambiental, e nós estamos falando de outros modais de transporte. E como que eu vejo isso, Rômulo? De forma integrada, como eu falei, intermodal, mas fazendo uma conversa com os demais municípios. E o Mendonça falava aqui do CRTT, o Rômulo é do CRTT, para quem me conhece, sabem que também nós conseguimos fazer várias discussões. O meu pai, nesse momento, é do Conselho Regional de Transporte e Trânsito, e com ele nós fizemos várias discussões, no qual várias questões para o transporte local. Então, nós temos aqui neste momento, aqui no bairro Palmeiras, conseguimos historicamente, ninguém nunca tinha feito, conseguir levar o nosso ônibus, que é o 1404, a linha até a porta da Vila Paraíso, então atendendo uma vila, porque não era possível as pessoas saírem às 11 horas da noite ou chegarem da faculdade. Eu pego o transporte coletivo, o ônibus, saio lá do FMG, no Direito, nesse meu segundo curso, e tenho amigos que moram ali na vila, e depois eles precisam andar até chegar ali. Então, nós conseguimos historicamente, então o Mendonça está correto, não é que é mais ou que é menos que o vereador. Igualmente, são representantes. E isso é histórico, é muito bom. Como que a gente faz isso? Com conversa, isso que, então, na região metropolitana, Rômulo, nós precisamos melhorar. Aproveitando a deixa aí, para quem não conhece, o Pablo até comentou agora, né, o Conselho Regional de Transporte e Trânsito Regional Oeste, a Associação do Bairro Buritis tem um representante. Nós já estamos aí indo para 5 anos, né, ocupando a cadeira lá e representando os moradores da região, né, do território 4, que é o nosso, e fazendo uma parceria com os demais aí, o seu Pablo, companheiro antigo nosso lá de luta também, né, Pablo? Você tem participado, o Irlan também, o Braulio acompanha, então é uma luta incansável aí para a gente tentar melhorar o máximo possível o trânsito e a vida do... Aqui, eu acho que vim entrando a Carla, que também é do CRTT, que traz bastante contribuições. Aqui o meu pai, o Jânio, é do CRTT. Então, assim, queria aproveitar para... É um trabalho, como todos os outros conselhos, assim, voluntário, e parabéns para todos. É isso aí. Sem remuneração, galera. A gente doa um tempo nosso para receber as reclamações, as demandas dos moradores. E depois, quem quiser saber mais, entra lá no Facebook da Associação do Bairro Buritis, no nosso site, nos nossos canais de comunicação, nas nossas redes sociais, que estamos às ordens lá. E para concluir, galera, esse tema da integração, né, do transporte coletivo ou dos modais entre Belo Horizonte e região metropolitana, eu que acompanho direto e nos jornais, ver como é que está acontecendo, o Trans BH, os gargalos que a gente tem, nós temos aí, vira e mexe, reclamação dos nossos concessionários, né, os ônibus que vêm da região metropolitana, às vezes um pedaço do piso está solto, o pessoal está vendo o chão, quem anda de cadeira de rodas não tem a plataforma para elevar a cadeira, às vezes um ônibus está mal cuidado, não está limpo, está sujo, e todas essas reclamações o CRTT leva à frente para reclamação aí dos órgãos competentes, né? Para o CETRA, para as regionais. Então, cada região, toda Belo Horizonte é subdividida em regiões, como todo mundo já sabe, né? E cada região tem seu CRTT. Então, vocês podem procurar e fazer suas reclamações, né? Indo agora para o terceiro bloco de perguntas do nosso terceiro fórum do Buritis na Política. Você que conectou agora, está aí online com a gente. Vocês estão vendo aí os 4 pré-candidatos que se cadastraram pelo site da Associação do Bairro Buritis lá em novembro de 2019. Fizemos o primeiro encontro em dezembro, todos se apresentaram. Passamos por diversas etapas desse fórum aí, com os temas de saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico, segurança pública, e hoje nós estamos no nosso 6º encontro, nos temas já pré-definidos, né, com o tema modalidade urbana. A terceira rodada agora, quem vai responder primeiro? Pablo Figueiredo. Pode abrir o microfone, Pablo. Pablo,
Em que, como vereador de Belo Horizonte, você poderia contribuir para melhorar a mobilidade em nossa cidade? 3 minutos. Rômulo, então, que a gente pode continuar, né? Com articulação, com diálogo, com muito trabalho, como a gente já vem fazendo. Eu falei dessa conquista até a Vila, isso foi em 2016, sabem que eu fui pré-candidato, e foi com diálogo, ouvindo a população, a primeira coisa, esta palavra é importantíssima. Ouvindo, ali na Vila Paraíso, por exemplo, foi que percebemos, nossa, é importante o ônibus até a porta da vila. E depois, no Conselho de Transporte e Trânsito, a gente pôde dialogar e trazer essa força e conseguir uma conquista histórica, que é histórica, que é importante. Ou seja, ouvir, Rômulo, é uma coisa muito importante, mas também ter coragem, né? Não se vender. E nesse sentido, nós sabemos aqui da Caixa Preta, é necessário lutar para abrir, sim, a Caixa Preta, né, no caso do BH Trans. E, Rômulo, como? Lutando também, acredito que, pensar em outros modais, nós precisamos enfrentar um oligopólio em Belo Horizonte, que é o oligopólio das empresas de ônibus, que são necessários, mas não é possível, né? Como vinha sendo feito agora na gestão do Calil, até mudou um pouco, porque ano a ano, às vezes 2 vezes por ano, as passagens vinham aumentando para quem utiliza o transporte público, sem qualidade, sem as pessoas terem certeza de que elas vão chegar no trabalho, na faculdade, na escola, na hora certa, na hora que elas precisam chegar, igual sardinha, isso não é possível. Então, nós precisamos implementar e por isso é preciso enfrentar, porque nós sabemos que é um oligopólio, que as empresas elas mandam e desmandam, e, inclusive, em não ter o metrô até hoje, boa parte por questão das empresas que não deixam. Então, nós precisamos, sim, né, ampliar o metrô, mas precisamos muito mais investir nesses outros modais. E eu, sendo vereador, lutar muito para investir, apesar da topografia, mas nós precisamos implementar o incentivo das bicicletas, né? Eu queria dizer que também, quanto à pergunta anterior, nós temos uma cidade, o exemplo da região norte da cidade, que ela cresce em direção ao aeroporto de Confins, sem planejamento urbano do transporte. Nós precisamos fazer um planejamento da cidade para pensar a mobilidade urbana, né? O sonho antigo do Barreiro, que é o de ter o metrô. Isso é como? A pessoa tendo coragem, dialogando, enfrentando. Então, uma outra questão é o diálogo com as demais esferas do governo, né? E na Assembleia Legislativa, por exemplo, que é um local que eu dediquei boa parte também da minha vida, como consultoria. Então, assim, com diálogo com os deputados federais, com a Assembleia Estadual, no qual eu tenho um bom diálogo, por exemplo, com a deputada Ana Paula Siqueira, e juntos nós implementarmos as melhorias. Obrigado pelas suas considerações, Pablo. Próximo a responder a terceira pergunta desta rodada, Irlan Melo. Irlan? Sim. Em que, como vereador de Belo Horizonte, você poderia contribuir para melhorar a mobilidade em nossa cidade? 3 minutos. Ok. Existe um princípio no direito, que é o princípio da realidade sobre a forma. O princípio da realidade, ele se sobrepõe à forma. A forma é o seguinte: ninguém presta, ninguém faz nada. A realidade é, por exemplo, há 30 anos, os moradores da região do Bairro Novo das Indústrias desejavam uma ligação ao Hotel Betânia. E aí nós conseguimos a linha 9211, uma linha que está operando, ligando as 2 regiões, passando, inclusive, até o Hospital Metropolitano Célio de Castro. Nós conseguimos também, por exemplo, em parceria com a Associação do Bairro Buritias, a revitalização da Rua Juruena, que não existia. Não era? Nós fizemos visitas juntos, inclusive. E ali agora é uma passagem de pedestre que dá mobilidade à região também. A Rua 10, no Bairro Novo das Indústrias, uma reivindicação de 30 anos, está sendo feita.
O ônibus 1134, que passava no bairro no bairro Betânia, ele ia ser fundido, as duas linhas. Ia se criar uma nova linha. Com a mobilização popular e com o trabalho do vereador, nós conseguimos chegar a um entendimento para a BH Trans não retirar esse ônibus. Isso também não tira o papel do CRTT. O CRTT é muito importante e tem que continuar trabalhando. Agora, a gente precisa dar a mão e não um ficar jogando pedra no outro. Tereza Cristina, vários semáforos, porque tinham vários atropelamentos lá. Um trabalho que nós fizemos junto também. Pontos de ônibus em vários locais, inclusive um abrigo ali de frente à Igreja Católica, na rua Úrsula Paulino. Isso também é um trabalho que a gente está fazendo. Senhora do Porto tem aquela ligação ali que vai chegar até o anel rodoviário. Por que não está liberado? Porque o DENIT, infelizmente, barrou até o momento. Já era para ter sido liberado. Então, tem um trabalho que precisa ser feito. Agora, quando você generaliza, na verdade, o que você está fazendo? Você está sendo populista. E aí, você faz o que todo mundo faz. Quando não tem o que mostrar, tem que atacar. Agora, quero dizer outra coisa também sobre a caixa preta da BH Trans para a gente encerrar. A caixa preta da BH Trans só serve se for encontrado algo errado. Uma auditoria feita por auditores independentes é menos válida do que uma CPI por políticos. Então, a auditoria que foi feita no governo anterior e foi feita nesse governo, ela não vale nada, porque ela foi feita com auditores que são pessoas de carreira. Mas uma auditoria feita por políticos, sim, essa aí eu vou aceitar. Outra forma de populismo. Nós estamos chegando próximo das eleições. Quando a gente chega perto das eleições, sabe o que acontece? É jogar pedra, é tentar aparecer em cima de um trabalho que está sendo feito. Então, se nós queremos realmente melhorar a mobilidade, a realidade se impõe para aqueles que têm feito e aqueles que querem fazer ou dizem que vão fazer. De forma geral, a Associação do Bairro Buritis, eu tenho visto que está atuante no CRTT e trabalhando muito pela mobilidade. Obrigado pelas suas considerações, Irlan. E para não citar nomes aí, a gente esquecer alguém de fora, eu vou falar em nome da população. Nós, como representantes da população, como CRTTs, tem uma força muito grande, mas a população, quando cobra, quando pressiona, essa é a diferença. Lá no CRTT tem as pessoas que foram eleitas pela sociedade, foram votadas para estar ali ocupando o local, mas toda demanda, quando tem a pressão da sociedade, a gente sabe que é diferente, faz a diferença. Né? A gente costuma brincar, às vezes, que todo poder emana do povo, e o dia que o povo aprender a força que ele tem para cobrar o agente público, para cobrar as autoridades, o vereador, o deputado, o senador, o político de qualquer espécie, o síndico do prédio, tudo vai mudar, gente. Tudo vai mudar. Nós temos aí tem um mentor aí que fala que nós temos que sair da nossa zona de desconforto, né? Nós temos que sair da nossa cama, do nosso sofá, e ir para dentro e para cima, porque só muda quem trabalha. Só muda quem trabalha. Só quem busca alcança. Então, dentro de casa e reclamando só em rede social com mimimi não adianta, né, gente? Tem que estufar o peito e ir para cima. O próximo a responder a pergunta dessa terceira rodada, Braulio Lara. Braulio, em que, como vereador de Belo Horizonte, você poderia contribuir para melhorar a mobilidade em nossa cidade? 3 minutos, Braulio. Bem, eu acredito que a gente tem que estar sempre construindo pontes, né? A partir do diálogo, a partir do esforço coletivo, para que as coisas sejam ajustadas para melhor atender o cidadão. Isso de uma forma muito geral, bem genérica. Toda a condução, principalmente à frente da Associação do Bairro Buritis, né, da entidade, nós sempre tentamos privar por abrir as portas para quem quer ajudar e, dessa forma, criar uma mobilização coletiva para que, quando a gente chegar a um resultado positivo, a gente possa sempre comemorar juntos. Então, eu entendo que a força do vereador ela vai estar muito mais em realmente ajudar a segurar e carregar esse andor, né? Porque são várias situações que existem na cidade e a gente tem que fazer reverberar a voz das pessoas para que
isso se desenvolva. Eu quero tocar em 2 pontos importantes com relação a essa atuação. Primeiro ponto é que, falando bem de uma questão de um prisma regional, o Buritis ele é uma centralidade dentro dos conceitos de política urbana e do atual plano diretor, e ele tem uma dificuldade muito grande de integração com regiões vizinhas, como, por exemplo, o bairro Palmeiras, o bairro Betânia. Então, é fundamental que a gente tenha linhas de coletivos, né, que possam servir ao morador dessas micro-regiões, não fazendo com que ele tenha que se deslocar, por exemplo, uma região central para pegar uma linha e chegar ao seu destino pelo caminho mais longo e não pelo caminho mais curto e mais confortável. Então, todas essas demandas, quem está sempre colocando e pautando são os moradores, e tem que ser assim mesmo. Os CRTTs são muito importantes, porque são espaços de justamente captar essas vozes, e na linha do parlamentar é de costurar essas soluções junto ao executivo. Por quê? Efetivamente, quem vai estar dando ordens, né, canetando soluções, está no Poder Executivo e não no Poder Legislativo. E o outro aspecto também que eu gostaria de tocar com relação a isso, né, é que é muito potente quando um vereador chama a audiência pública, quando ele consegue uma reunião efetiva com lideranças dos órgãos correspondentes, né, com as pessoas que realmente vão conduzir a solução dos problemas. Eu vejo que esse problema de mobilidade, né, o contrato das empresas de ônibus termina em 2028. A gente não pode chegar em 2028 sem saber o que a gente quer. Então, está na hora, 2020, de estruturar melhor esses planejamentos para que, quando esses contratos vierem para uma nova discussão, a cidade saiba exatamente o que ela precisa e paute de forma racional uma boa solução. Eu acho que a gente tem que trabalhar desde já. Obrigado pelas suas considerações finais, Braulio. Considerações finais dessa rodada. Sargento Mendonça vai responder agora. Terceira pergunta, fechando esse bloco. Terceiro bloco de perguntas do terceiro Fórum do Buritis na Política. Sargento Mendonça, em que, como vereador de Belo Horizonte, você poderia contribuir para melhorar a mobilidade em nossa cidade? 3 minutos. Bom, o parlamento é a casa da representatividade, é a casa do povo. Parlamentar é conversar, é aceitar o diferente. Então, nesse contexto, o que eu proponho, se assumir um cargo de tão responsabilidade como esse, eu proporia participar de uma comissão para estar em discussão permanente com a comunidade. Porque não adianta eu tirar da minha cabeça como eu quero que seja a mobilidade, como que eu vou querer que numa região, num bairro, seja mobilidade, sem ouvir as pessoas. E a gente vê muito isso também. Né? E eu posso te afirmar aqui que a atual Câmara dos Vereadores, elas gastaram o tempo discutindo polêmicas ideológicas de gênero e não reuniram com a comunidade para discutir em seu todo o que nós estamos debatendo aqui. Porque nós estamos fazendo propostas, nós estamos angariando a chegar lá. Mas quem tem o poder da caneta de propor, de trazer a comunidade para a discussão, esquivou muito desses problemas. Então, a gente tem que discutir com a sociedade as melhorias locais, ouvindo as pessoas. E aí eu te afirmo aqui, se chegar nesse cargo, o que eu estou propondo é colocar minha mão em caixa de marimbondo, que eu sei que lá tem muito ferrão. Porque um soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer, como? Como que um país vai confiar numa pessoa dessa? Então, a gente vai para o enfrentamento. E se for para votar, se for para eleger um vereador que não tenha coragem de colocar a mão em caixa de marimbondo, para quê? Vão pelas comissões. Não há utilidade. Então, o vereador, no meu ponto de vista, tem que pensar grande. Tem que pensar em buscar recursos em Brasília
tem que propor, estar junto com o prefeito nas propostas de melhorias. Então, não adianta, né, nós ficarmos aqui vivendo um mundo de Alice. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano repete as mesmas propostas e, efetivamente, muita coisa tem feito, principalmente para a periferia. Vem aqui. Quero ver se esses que estão nos representando estão andando a pé, para saber o que é uma calçada quando você está andando aqui. Você tem que dividir espaço com veículos. Vem aqui no bairro Palmeiras, eu faço apontamentos para vocês. Vem aqui no Vista Alegre, andem a pé. Pergunte para eles se eles andam a pé, se eles conhecem realmente a região. Então, o que eu estou propondo é justamente isso. É ser representante na integridade, de ouvir e poder concluir no poder que é atribuído a essa figura pública na melhoria para a comunidade. Sabe, Romulo? Então, é isso aí. É a gente tratar problemas que são importantes para a sociedade, da importância que eles merecem. O vereador tem que sair do ar-condicionado. Seu tempo acabou. Obrigado pelas considerações, Mendonça. E eu te juro que há 4 anos atrás eu fiquei muito esperançoso com isso, quando o prefeito começou a andar de ônibus aí, levantar de madrugada, entrar no ônibus em horário de rush aí, ver o sofrimento do povo, né? Ver aquela realidade nossa, mas não vou mentir que principalmente a Regional Oeste não obteve, tá, muitas conquistas não, tá? Em vista do que nós éramos desassistidos e nós fomos assistidos agora nesses 4 anos de mandato, eu seria leviano da minha parte falar que nós não alcançamos muitas coisas, né? A Buritis e região, Palmeiras, Estrela d'Alva, Camargos, né, todas as adjacências aqui, Prado, até porque as lideranças que se levantaram também são pessoas propositivas, não é? Acho que nós abandonamos aquele pessoal da camisa vermelha que só queria o seu ideal e veio assumir no lugar pessoas que são propositivas, né, que não têm ideal nem objetivo político, e na verdade que é a melhoria do seu bairro, a melhor condição para os seus vizinhos e para quem trabalha no bairro ali. Esse é o objetivo, inclusive, da Associação do Bairro Buritis, né? Vamos agora para a 4ª rodada de perguntas. Quero agradecer você de casa que está participando com a gente, que está assistindo esse vídeo agora em tempo real, né? Um abraço aí para a Carla, para o Paulo, para a Miriam. Deixa eu ver se tem muita gente aqui na linha. O Fábio Vieira. Então, são pessoas que estão acompanhando aí o nosso fórum direto e participando com a gente. Eu agradeço aí de coração. E é um prazer estar mediando e participando aí com vocês. E você de casa que vai assistir posteriormente esse vídeo, está assistindo aí o 3º Fórum do Buritis na Política, com o tema Mobilidade Urbana. Viu, seu Paulo Gomide? Quem vai responder agora a 4ª pergunta é o Mendonça, Sargento Mendonça. Encerrou e vai começar, Mendonça. Bora. A BH Trans, Mendonça, é uma empresa responsável pelas soluções de trânsito que impactam diretamente a mobilidade e pela orientação dos modais de transporte da capital. De uma forma geral e ampla, como você vê o trabalho da BH Trans? 3 minutos. Bom, de forma geral, a BH Trans, como gerenciamento, ela tem feito um papel bom, né? Eu estou falando na execução, né? Os próprios CRTTs trabalham muito, transporte trans trabalha muito despachando com a BH Trans. Então, eu vejo a BH Trans fazendo um papel de execução de infraestrutura, engenharia, de forma muito boa, né? A questão é as condições para a BH Trans estar fazendo isso, né? A questão de engenharia, eu aprovo o que a BH Trans está fazendo no gerenciamento de vias, né? O que impacta é quando você fala de mobilidade urbana, que você tem um contrato de 20 anos preso numa canetada, e aí a gente vai enxergar o que está impactando essa melhoria na mobilidade. Eu mesmo sou autor de vários pedidos dentro da BH Trans de melhorias
de engenharia que atendeu a comunidade no que ela pediu, sabe? O gerenciamento, eu estou aprovando, da questão da engenharia, né? Agora, nós temos que ver até quando ela pode estar interferindo em um processo engessado, sabe? Então, a minha avaliação nesse sentido do gerenciamento da engenharia não tem sido ruim, quando realmente o sistema precisa da intervenção, né? Só que nós sabemos que ela precisa de estar conectada com outros órgãos para executar o seu serviço. Então, na minha avaliação, é boa. Concluído, Mendonça? Mendonça, concluído? Vamos lá, então, para o próximo. Obrigado. Obrigado pelas suas considerações, Mendonça. Nós participamos direto aí com a BH Trans, aproveitando mandar um abraço aí para o Zé Renato, para o Cláudio, então com a gente aí junto, Cláudio da Regional Oeste, Zé Renato que nos atende muito bem lá no BH Trans, e a gente sabe que, infelizmente, não depende só dele para as coisas andarem na nossa região, mas nesse ponto, como técnico, nós estamos bem assistidos. Quem vai responder a quarta pergunta do fórum agora, está tirando uma selfie aí, é o Braulio. Aproveita e já, Braulio. Já abre o microfone e participa com a gente aí. Nas redes sociais, né, funcionarem. Faz parte. Bem, eu vejo o seguinte, a BH Trans é uma instituição que tem muitos profissionais qualificados, né? Tem muito conteúdo produzido, mas, infelizmente, muitas decisões são políticas e, muitas vezes, falta com transparência com o cidadão. Apesar de existir o CRTT, que é o Conselho Regional de Transporte e Trânsito, que é um local justamente para captar essas informações vindas das comunidades, tentando criar uma ponte mais próxima da população, a gente vê a quantidade de demandas que ou não são atendidas, ou são conduzidas de uma forma muito morosa, ou às vezes tem negativas totalmente sem, vou falar sem fundamento não, mas os fundamentos colocados passam muito distantes dos anseios da população. Então, eu vejo que a BH Trans precisa de aperfeiçoar e melhorar muito. Em que pontos, né? A famosa caixa preta, né, que ficou a questão da caixa preta da BH Trans, o que a gente precisa, na verdade, é o quê? De transparência. Igual, por exemplo, vários projetos viários importantes para Belo Horizonte parece que são guardados a sete chaves pela BH Trans. Então, muitas vezes, o cidadão comum, quando ele chega para pautar um problema, né, algum técnico da BH Trans responde, mas isso a gente já tem pronto. Essa solução a gente já tem, mas não mostram as soluções, não permitem que as pessoas estudem esses problemas. Uma questão, por exemplo, que eu acho que seria sensacional era a BH Trans se abrir mais para a própria linha acadêmica, as universidades, os cursos de engenharia, entrarem mais dentro da BH Trans para simular trânsito, propor melhorias. Existem softwares caríssimos de simulação que ficam, a rigor, apenas exclusivamente para a BH Trans, enquanto poderiam estar sendo fonte de estudo nas universidades para a gente conseguir melhores avaliações, principalmente quando a gente fala no microtrânsito, no trânsito regional, que é o nosso caso aqui do Buritis, etc. A gente precisa de aumentar a fluidez do trânsito em BH, isso é inevitável, eu acredito que a gente precisa de estudar isso a fundo, né? E hoje o fato é o seguinte, como usuários do sistema, todo mundo reclama e a percepção não é boa. A percepção do trânsito de Belo Horizonte, do conforto do transporte público não é boa. Então, por exemplo, a BH Trans pauta que todo mundo tem que ir para o transporte público. Cria um transporte público de qualidade que, naturalmente, as pessoas vão migrar a forma delas de se deslocar e de mobilidade como um todo pela cidade. Agora, não adianta ficar falando que precisa que todo mundo use o transporte coletivo, mas não cria soluções.
Gostaria muito, por exemplo, se fosse o caso de resolver uma coisa básica, por exemplo, no bairro Palmeiras, de pegar um ônibus, né? Mas só que não tem como. Às vezes, dentro do próprio Buritis, o deslocamento de 5 quarteirões no morro, né? Fica caro. A pessoa vai preferir o quê? Transporte por aplicativo e assim sucessivamente. Então, a gente precisa, sim, de ter uma BH Trans mais atuante e mais eficiente para a BH. Obrigado, Braulio, pelas suas considerações. E nós sabemos a briga que é no dia a dia com a BH Trans, né? Pedindo ele. Ultimamente nós não estamos precisando nem brigar, né? Não tem van mais parada na porta da BH Trans, na porta dos comércios, na porta dos moradores, impedindo o trânsito, né? Às vezes uma coisa boa, uma coisa simples que eles poderiam intermediar, mas eles preferem se fechar no mundinho e complicar. Mas está valendo. Próximo a responder a pergunta, Irlan Melo. Irlan, a BH Trans é a empresa responsável pelas soluções de trânsito que impactam diretamente a mobilidade e pela orientação dos modais de transporte na capital. De uma forma geral e ampla, o que você acha do trabalho deles? 3 minutos. Bom, Rômulo e amigos, em primeiro lugar é o seguinte, a BH Trans, quando temos demandas pontuais, ela sempre está aberta ao diálogo, isso é realmente importante. Não necessariamente ela resolve, o que é péssimo para o cidadão. Nós vemos, por exemplo, a Associação do Bairro Buritis tem um projeto maravilhoso chamado Anel do Buritis, que nós levamos esse projeto juntamente com a associação e ele simplesmente não caminhou, o que eu acho muito ruim. Agora, a BH Trans também, se tivermos que elogiar de uma forma, é o fato de que Belo Horizonte não subsidia nem um centavo às empresas. Ao contrário, as empresas que em 2008 investiram no caixa da prefeitura. Agora, nós precisamos ter, eu não consegui ver nesse tempo de trabalho lá, um desenvolvimento macro para a cidade. Um plano de mobilidade, a BH Trans nunca apresentou isso, um plano de mobilidade para a cidade, de forma ampla, fazendo com que haja integração dos modais, fazendo com que o usuário seja privilegiado em detrimento dos veículos, né, chamando a universidade para dentro para dialogar. Então, assim, ela se fecha em si mesma, cria uma burocracia, muitas vezes, intransponível. Quando você consegue romper o sistema, é com muita luta, como eu disse, por exemplo, que é o caso do 208, né, que é a linha que nós conseguimos, com muita luta, criar, ligando a oeste até o Barreiro. Na hora que a BH Trans quer implementar, como, por exemplo, que implementar o 2036, acabando com o 2033 e o 2034, a gente consegue barrar isso, mas é na luta também, e às vezes a gente consegue um diálogo maior, como, por exemplo, a criação da linha 3250, né, do Buritis até o Diamante. Você vê vários pequenos êxitos, mas você não vê um planejamento global para a cidade. Isso é muito ruim. Então, nesse aspecto, a nota é 0. Por quê? Porque a BH Trans, na verdade, ela só deixa o usuário com raiva, o que não deveria ser. Ela deveria colocar o cliente sempre com razão, que deveria ser o normal, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, nós precisamos continuar esse diálogo com a BH Trans para que ela possa se abrir para outras ideias, se abrir para as pessoas que moram na região e conhecem a região, se abrir para a universidade, para que aqueles que estudam a mobilidade possam apresentar para elas soluções, porque ficar única e exclusivamente gerindo o trânsito e não apontando nenhum tipo de modificação, isso aí não muda nada para uma empresa que se diz uma empresa que deveria controlar e administrar o trânsito da nossa cidade. Então, esse é o meu posicionamento. Obrigado pelas suas considerações, Irlan. E uma das suas observações foi falando que a BH Trans não tem um plano de mobilidade para a cidade de Belo Horizonte. Então, eu vou te deixar a par que em outubro de 2019, a Associação do Bairro Buritis, através do CRTT, pediu para ela o plano que ela tem de mobilidade urbana para o bairro Buritis. Nós recebemos um ofício
que parece que foi preenchido pelo estagiário da portaria, porque a resposta que a Associação do Bairro Buritis recebeu nunca poderia ter sido a resposta enviada por um órgão de tão importância para a cidade de Belo Horizonte. Tá? O presidente, na pessoa do Braulio, solicitou mais uma vez que fosse revista aquela ponderação, aquele ofício que nos foi enviado, e até hoje nós estamos aqui sentados de braço cruzado, aguardando. Então, o bairro onde eles estão localizados, onde é o ponto de partida deles, o ponto de chegada, é o ponto estratégico, é o COP, onde eles veem a cidade de Belo Horizonte de norte a sul, de leste a oeste, eles não têm um plano de ação, eles não têm um plano de mobilidade urbana para nós. Quando a gente vai para cima da PBH, eles falam que precisa de verba, quando vai para cima da BH Trans, a propósito, Irlan, eles aceitam a nossa opinião, sim. Quando o gargalo já estourou, já explodiu. O 3052 foi implantado depois de muito suor, muito sangue, muita encheção de saco, muita amolação. Implantaram a linha. A hora que eles assustaram, eles estavam tendo que aumentar os horários, porque a demanda de passageiro era tão grande que eles assustaram. Falaram assim, vamos ter que criar uma outra linha aqui. Vai ter que criar outro horário. Vai ter que pôr mais um horário. Então, assim, eles que são responsáveis por essa parte estratégica, aquilo que o Braulio falou no bloco anterior, que não é possível que eles não entendam a demanda da população. O horário de rush, o horário que todo mundo pega ônibus, é a hora que tem ônibus disponível, e não tem. Então, eles respondem, mas, infelizmente, o tempo é que está ultrapassado. Eles estão perdendo, filho. Uma empresa que é responsável pelo planejamento, por assumir a gestão estratégica de mobilidade, de trânsito da cidade, ela está fora do tempo. A BH Trans, simplesmente, ela perde o ônibus. Ela perde o ônibus. Tá? Não estou atacando diretamente os colaboradores, não, porque lá nós temos gente competente lá dentro. Tá? Mas a organização em si, ela é engessada. E ela perde o ônibus. Para quem acha que mineiro não perde o trem, a BH Trans perde o ônibus. Vamos lá, concluindo essa quarta rodada, ficou faltando Pablo Figueiredo, as suas considerações, Pablo. Você me desculpa te atravessar aí a sua fala, Pablo, mas okay. Coisa que entra aqui e não desce, Pablo. Eu não nasci de 7 meses, não, mas eu sou injuriado com algumas coisas aí. Então a gente não entende, cara. A pessoa que é formada e treinada para isso, tá lá para ajudar a população, ajudar o povo, Pablo. E não faz, Pablo. É difícil. Pablo, as suas considerações aí. A BH Trans é a empresa responsável pela solução de trânsito que impacta diretamente a mobilidade e pela orientação dos modais de transporte da capital. De uma forma geral, Pablo, ampla, como você vê o trabalho da BH Trans? 3 minutos. Então, Rômulo, você está com a fala atravessada, eu estou vendo algumas participações no chat aqui. Se não acontece muitas coisas é porque falta representação. Falta representação na Câmara. Uma Câmara que deve dialogar mais com a cidade, conhecer a cidade, mas dialogar. Eu acredito, né, vocês sabem que eu vim da formação da ciência política, então, ou seja, é legítimo qualquer parlamentar porque foi eleito pelo povo e, portanto, deve corresponder. E aí, tem aqui falas dizendo que os CRTT são importantes, o Giovanni estava dizendo, mas com o povo, claro. Assim como também vereadores devem, não podem esquecer a população. O diálogo deve ser constante. Assim como o CRTT é uma forma de participação, porque democracia não é só voto, democracia não é só votar no deputado, no presidente, no vereador, é também participação. Uma forma de participação é por conselhos. Então, e o CRTT é um conselho, e claro que também deve dialogar com o povo. Então, como o CRTT tem vários outros conselhos, eu inclusive participei, fui conselheiro de cultura e trabalhei na prefeitura, no órgão que faz a gestão dos conselhos e dos comitês, inclusive do CRTT. Então, eu conheço, isso é importante. E o que eu quero dizer antes de responder essa pergunta? Que participação tem que ser constante. Como que a gente melhora? O Fábio Vieira tinha perguntado no chat, Fábio, com participação. Eu, por exemplo, sendo vereador, defendo fórum permanente, fóruns no qual a gente possa discutir com a população sobre mobilidade urbana e sobre outras questões da cidade. BH Trans. Qual que é a minha visão da BH Trans? Minha principal crítica é da falta de transparência, ou seja, precisa ter mais transparência. Transparência da gestão,
E aí, por exemplo, quando a gente falou da caixa preta, né, dos gastos. Agora, é um trabalho importante, sei que tem técnicos e que qualquer implementação a ser feita, gente, é importante ser técnico, ter a técnica. Vão mudar o trânsito? Por que vai mudar o trânsito? Aqui no Palmeiras, nós conseguimos, né, um pedido do meu pai, que também é CRTT, para quem for depois, o Jânio, mas nós conseguimos, por exemplo, na rua do São Judas Tadeu, que era uma rua que tem muito... Isso conversa com também a BH Trânsito, muito trânsito. É claro que precisa ser feito um estudo, assim como o ônibus também até a Vila Paraíso. E agora nós fizemos o pedido de ônibus que atenda as universidades aqui do Buritis, que passe pelo Palmeiras, Marajó e que vá até o Coração Eucarístico, a PUC Minas. Então, tem esse pedido, nós, se Deus quiser, vamos implementar essa linha de transporte que atenda. Então, a BH Trans precisa de transparência, como mais transparência, nós precisamos cobrar juntos isso, né? E um vereador, gente, é como um orçamento participativo. Às vezes são eleitas pessoas que fazem ali depois os pedidos, alocação de recursos, que são importantes, e depois falam, nossa, mas vereador não pode vir aqui não, porque isso aqui a população está pedindo. Claro que eles devem ir, porque precisa inclusive ser cobrado, porque é legítima a participação de quem foi eleito pelo povo. E então todo mundo tem. O que um vereador tem que fazer? A função que é negligenciada, muito além de legislar, é fiscalizar. Nós precisamos, um vereador, eu sendo vereador, é fiscalizar assim a prefeitura. O Mendonça bem falou, deixa eu só, porque também fica, né, atravessado. A gente tem nessa gestão vereadores que vêm falar de discussão de gênero como vereador, ou que vai falar mentiras dizendo que uma professora levou criança para ver exposição de nudes. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Lá no Palácio das Artes, vamos fazer o que é importante, vamos buscar melhoria para a cidade, com técnica, buscando sempre a sustentabilidade. Isso é importante, sustentabilidade econômica, ambiental e social, porque, como bem disse o Papa Francisco, as crises são todas interligadas e os problemas a gente também faz, e as soluções de forma interligada, com debate, com participação, com diálogo. Obrigado, Pablo, pelas suas considerações. O terceiro Fórum do Buritis na Política foi idealizado pela Associação do Bairro Buritis. Você que está entrando agora, às vezes está entrando aí nas nossas redes sociais pela primeira vez, né? Foi idealizado o projeto, como eu acabei de dizer, pela própria Associação do Bairro Buritis. O convite foi aberto a toda a população, a todos que quisessem participar do Belo Horizonte. Foi feito no ano de 2019, as inscrições até outubro de 2019. Os 4 que vocês estão vendo na tela foram os candidatos, Braulio Lara, Irlan Melo, Pablo Figueiredo e o Sargento Mendonça, né? São pré-candidatos a vereador para a cidade de Belo Horizonte, não são pré-candidatos do bairro Buritis, ou do Palmeiras, ou do Estrela d'Alva, ou de qualquer que seja, mas os assuntos que nós temos buscado, muitos deles envolvem a região do bairro Buritis, logicamente porque a Associação do Bairro Buritis está promovendo, mas nós sabemos que o vereador não é do bairro Buritis, o vereador é eleito para a cidade de Belo Horizonte. Tá? Um abraço a todos vocês, obrigado pelos que estão participando. Nós vamos agora para a última rodada de perguntas. O primeiro a responder é o Sargento Mendonça. Sargento, enquanto os moradores, cidadãos, né, se apertam nos ônibus, o nosso metrô, né, nosso trem de superfície, gastam horas em deslocamentos, diversos órgãos públicos tiveram carros com motoristas para privilegiados que deveriam dar exemplo e ter responsabilidade com o dinheiro público. Como você vê essa realidade de quem anda de transporte público e a pé, custeando essas mordomias? E o que o senhor, sendo eleito um vereador de Belo Horizonte, teria como proposta para minimizar esse impacto na Câmara Municipal? 3 minutos. Bom, eu queria me apresentar também. Eu me apresentei como policial militar, mas gostaria de me apresentar também eu sou graduado em História pela PUC Minas. E quando eu vejo esse noticiário, vem na minha cabeça uma matéria muito importante que mudou a história mundial. Revolução Francesa. Só para ilustrar aqui, na França dos anos 1700, pré-Revolução Francesa, o povo pagava de 80
chegou na derrubada da Bastilha, fazer a devassa na França, e a história aí não precisa que as pessoas tiverem curiosidade, elas podem ver o que aconteceu na mudança estrutural de um reinado, e é onde é o berço também da república, dessa república que muitas se inspiraram. Lembro também de um livro que eu li, e tinha uma frase muito importante, que eu também não esqueço. A mentalidade só muda quando o homem muda. O problema de hoje, Romulo, é que as pessoas que estão no parlamento não entenderam que o povo de hoje não é mais o povo de antigamente. Eles não entenderam, Romulo, né? E eu vou ler aqui uma reportagem do jornal O Tempo. Fala que, isso aí de 2015, nos 5 primeiros meses de 2015, os vereadores na Câmara usaram valor suficiente para dar 19 voltas na terra. Nós temos secretarias, mas vamos falar do parlamento, vamos falar só dos vereadores de Belo Horizonte. Eles gastaram combustível para dar 19, nos 5 meses, para dar 19 voltas na terra. O que eu estou propondo aqui, Romulo, é conscientização popular. Que a população pergunte àqueles que estão no poder o que você fez nesses 4 anos para diminuir custo. Que não justifica, nós sabemos do Edenos lá, do dinheiro que já é direcionado para a Câmara. Mas em todo orçamento, nós sabemos que a gente pode economizar e devolver. Então, o que eu faria, Romulo, é ter a humildade de entender que eu vim do Vale de Jequitinhonha, da cidade de Novo Cruzeiro, entender que eu não preciso desse luxo. Eu não preciso dessa mordomia em um gabinete de vereador com 22 funcionários, com 2 motoristas, 2 carros. E é público e notório. A gente fala de secretarias, mas quem tem que dar o exemplo é quem está na rua pedindo voto. Para depois a cara não queimar e voltar de novo. Concluindo, Mendonça. Então, é nessa tomada de consciência, quem é que estava lá e fez dele essa questão de não aceitar essa mordomia? Obrigado, Mendonça. Nas considerações finais, você pode dar continuidade se quiser. Vamos fazer agora a última pergunta desse bloco. Próximo a responder, Irlan Melo. Quantos cidadãos se apertam em ônibus ou em um metrô limitadíssimo, gastam horas em deslocamentos? Diversos órgãos públicos liberam carros com motorista para os privilegiados que deveriam dar exemplo e ter responsabilidade com o dinheiro público. Como você vê essa realidade de quem anda de transporte público e a pé custeando essas mordomias? O senhor, sendo eleito vereador, tem alguma proposta para amenizar esse impacto na Câmara Municipal? 3 minutos, Irmão. Ok. Olha, peraí. Eu pensei que não estava ligado, não. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, vamos lá. Nós temos hoje uma estrutura lá na Câmara Municipal e as pessoas, elas podem ou não usufruir dessa questão. A pergunta, primeiro, que eu quero fazer é o seguinte. Aquelas pessoas, por exemplo, que em 2015, que eu nem sei quem são, né, porque eu entrei em 2017, deram 10, 20 voltas ao mundo com a questão do combustível, elas foram processadas pelo Ministério Público. Qual é a situação delas? É uma coisa que a gente precisa ver, precisa avaliar. Existem pessoas lá na Câmara Municipal que não utilizam o carro. E essas pessoas, esse valor que não é utilizado no carro é devolvido para o prefeito fazer o que ele quiser. Porque você não pode pegar a destinação deste valor e fazer o que você quiser. Porque se fosse isso, era muito bom. Você poderia fazer, por exemplo, pegar a economia que você faz no gabinete, eu economizei um valor X no gabinete, e aí pegar esse valor e investir na saúde, investir na educação. Não, você vai entregar para o prefeito e ele faz o que ele quiser. Essa é a regra. Outra situação
também é o seguinte: aqueles que fazem uso, por exemplo, dos veículos oficiais, eles estão usando para quê? É para atender a população? É para ir no bairro, olhar a situação? É para descobrir o que precisa ser feito no dia a dia? Porque nós vemos lá, por exemplo, partidos de esquerda, partidos de direita, partidos de centro, pessoas simples e pessoas que já têm uma condição melhor, utilizando-se para quê? Para servir a população. Então, a população precisa enxergar quem está usufruindo de mordomia e quem está usando a estrutura dispensada pelo Estado para exercer o seu papel de fiscalizar e de realizar a legislação que precisa ser feita. Outra coisa importante também, que é bom que a gente deixe claro, é o seguinte: você tem uma quantidade de vereadores, e aí até nem faz parte da pergunta, mas como foi citado, você tem uma quantidade de assessores que você pode também contratar. A pergunta é: são funcionários fantasmas? Estão fazendo rachadinha? Porque os que foram fazendo rachadinha, foram excluídos. Nunca aconteceu isso antes. Né? Nós tivemos 2 vereadores que perderam o cargo por estar malversando dinheiro público. Então, isso precisa ser visto. Separar o joio do trigo, descobrir quem é que está usando a estrutura para proveito próprio e quem está usando a estrutura para auxiliar no trabalho de vereador. Então, é uma diferença muito grande que existe nessa questão. Porque, voltando mais uma vez, generalizar é a mesma coisa de ser populista. Obrigado pelas considerações. Eu não vou ser hipócrita. Só para te falar, eu ouvi o barulhinho. Eu não sei se está fazendo, se você parou de fazer, eu até achei que passei do tempo, mas é porque eu não ouvi o som da sirene aí do. Ele tocou 4, eu deixo tocar 4 vezes, depois eu desligo para não atrapalhar vocês. Ilan, eu não vou ser hipócrita de falar que todo mundo deveria ir ou voltar para a Câmara, para o Senado, de ônibus ou de transporte público, porque nós vimos na última campanha o Zema falar que não ia vender as aeronaves, nem andar de helicóptero, e a realidade, quando há um desastre, acontece alguma coisa, ou os vários compromissos que quem serve o povo tem, demanda, né, uma agilidade na locomoção. Então, a agenda do vereador, do político, do representante do povo é grande, né? Mas eu acho que pelo menos uma vez por semana devia ser implantado isso aí, o vereador, o político no geral, né, pelo menos uma vez por semana andar de transporte público para ver na pele o que o povo passa, né? Longe de mim, é um sonho, mas longe de mim querer que o Brasil vire a Europa, né? Que o pessoal trabalhe politicamente, voluntariamente, sem nenhum valor em contrapartida, né? E que ande transporte público, mas quem não sonha? Só não sonha quem não está vivo, né? Devagarinho nós vamos chegar lá, né? Vamos para a última rodada de perguntas. Quem vai responder agora? Pablo Figueiredo. Pablo. Vamos lá. Pergunta, Pablo. A quinta: enquanto cidadãos que apertam no ônibus com um metrô limitadíssimo, gastam horas em deslocamentos, diversos órgãos públicos liberam carros com motoristas para os privilegiados que deveriam dar exemplo e ter responsabilidade com o dinheiro público. Como você vê essa realidade de quem anda em transporte público e a pé, custeando essas mordomias? O senhor, sendo eleito vereador, tem alguma proposta para minimizar esse impacto? Claro, Rômulo. Rômulo, eu queria dizer, eu estou de olho também aqui no bate-papo, no chat, e as pessoas estão perguntando aqui, o Diniz perguntando sobre o bairro Palmeiras. Diniz, eu quero te responder, sou nascido aqui no bairro Palmeiras, criado aqui, continuo aqui, além de articular e de ter ciência de toda a região, não tem como. Quando a gente sai do portão de casa, a primeira coisa que a gente vê é o bairro. Um vereador é eleito para a cidade. Quando nós estamos falando de mobilidade urbana, a gente está falando também de melhoria aqui, Palmeiras, né? Mas eu queria
responder a pergunta do Romulo, mas também te responder que, é claro, quais são os propósitos do bairro. Quando a gente está falando de mobilidade urbana, de mudar, de trazer sustentabilidade... Oi, Romulo. Mobilidade urbana envolve diretamente a BH Trans, porque no fórum eles perguntaram lá se nós estamos falando diretamente de BH Trans. Não é diretamente de BH Trans, mas como nós estamos falando no município, né, que é responsável é a BH Trans. Continue, por favor, vou te acrescentar o tempo. Tá bom. Então, Diniz, eu, por exemplo, e também o Fábio que tinha falado, defendo a sustentabilidade no transporte, como eu disse, nas suas várias dimensões. Mas vamos lá, sobre o bairro. Diniz, você ter ciência do que acontece, você ter coragem, você poder articular, você ter conhecimento dos equipamentos públicos. No caso, por exemplo, que nós temos a Escola Municipal Professora Efigênia Vidigal, temos o Mestre Taíde, temos demais escolas. Eu consegui trazer um projeto que é o orçamento participativo da criança e do adolescente aqui para a Escola Vidigal e também para o Mestre Taíde, articulando, né, com a prefeitura. Cada escola recebe R$20 mil, mas o mais importante não é o dinheiro, é as crianças poderem deliberar o que elas querem para a escola. Assim como o CRTT, que fala, nós precisamos de tal coisa para o trânsito, ali as crianças, adolescentes, falam, nós precisamos de tal coisa e tal coisa. No Vidigal, eles fizeram um espaço de convivência, que não havia, porque aumentou muito o número de crianças. Então, eu consegui, e sou feliz por trazer esse projeto. A mesma coisa no Mestre Taíde, que eles optaram por reformar a quadra, conseguir alocar esse recurso. E, com articulação com a Assembleia, com os deputados, fui atrás de recurso para a Escola Manuel Casasanta, que conseguimos também emenda parlamentar, graças a Deus eu consegui isso, que está entrando agora na escola, e também para o Dom Cabral. Então, nesse sentido, assim, Diniz, a gente poder articular, a gente não esquecer das questões do bairro, e quero poder continuar trazendo essas melhorias, seja para escolas, também um centro de saúde, né, nós precisamos disso, e para o trânsito, tanto todos os dias com um mandato que seja participativo, coletivo, com as pessoas podendo deliberar. Não é só o vereador, Pablo sendo vereador, mas as pessoas a gente vendo conjuntamente. Então, sobre a questão de mordomia, claramente sou contrário às mordomias. Sei que quando a gente fala de transporte, de um carro para, por exemplo, médicos irem até a casa de um idoso para dar vacina, isso é importante. Portanto, é importante que o Estado favoreça utilizar os seus recursos para atender as pessoas. Um vereador precisa de um transporte para ir lá, sei lá, pegou fogo na Serra do Curral, tem que ir lá fazer a vistoria, o que está acontecendo? É para isso, não para mordomia. Então, claramente, sou contrário a todas as mordomias, mas deve ser utilizado assim. Então, um carro que leva remédio, ou a BH Trans, que veio aqui fazer uma discussão no bairro, olha, precisou de um transporte. Isso não é mordomia, isso é questão de necessidade de transportar para ver uma questão que é interesse do município, interesse da população, interesse dos moradores. Então, nesse sentido, é para isso que servem os recursos. Eu defendo assim, a economia dos recursos, a transparência nos gastos e também, né, claramente, reduzir os custos desnecessários. Separando as coisas. O que é necessário? O que é o dinheiro que o Estado, um vereador, vai utilizar? O seu carro para atender a população. Isso sim. Mordomia não. É diferente. Então, eu acho que eu consegui responder o Fábio e também aqui a questão do Rômulo nas considerações salomônicas. Perfeitamente, Pablo. Obrigado pelas suas considerações, Pablo. Estamos na última rodada de perguntas com o nosso terceiro Fórum Buritis da Política. O tema de hoje, mobilidade urbana. O último a responder a pergunta agora, Braulio Lara. Braulio, enquanto os cidadãos se apertam nos ônibus e um metrô limitadíssimo, gastam horas em deslocamentos, diversos órgãos públicos liberam carros com motoristas para privilegiados, e esses deveriam dar exemplo em responsabilidade com o dinheiro público, né? Como você vê essa realidade que anda de transporte público e a pé custeando essas mordomias? E o senhor, sendo eleito vereador, tem alguma proposta para minimizar este impacto na Câmara Municipal? 3 minutos, Braulio. Bem, estou participando do Partido Novo, do meu partido, que tem como compromisso essa questão da austeridade com o gasto público, né?
Então, eu vejo que a gente sempre tem que caminhar pela via da economia, pela via de você não ter desperdício, né? Então, por exemplo, essa questão de carros, né, para servir os gabinetes de vereadores, né, talvez tenha uma solução mais interessante, tanto porque é necessário ter o veículo como infraestrutura para prover os serviços necessários, mas também conciliando com a questão de dar transparência ao gasto público. Então, ao invés de ter uma frota, por exemplo, de veículos disponíveis, né, eu acredito que seja bem mais salutar que haja, por exemplo, um convênio com aplicativos, onde, se a pessoa necessitar de fazer o deslocamento, ela chama o aplicativo, né? Esse custo vai ser justificado naturalmente, e a partir dessa justificativa, mais a questão do roteiro, é muito mais fácil para cada cidadão conferir e avaliar o trabalho de cada um dos parlamentares. Então, isso aí é uma sugestão. Mas vejo também, por exemplo, o vereador Irlan Melo que está participando aqui, que é uma pessoa que tem atuado de forma muito forte, né, digamos assim. Eu vejo ele sempre visitando, indo nos lugares. Então, assim, nem ao céu nem ao inferno. A gente precisa de ter a estrutura, mas a transparência e a responsabilidade com o recurso público, eu entendo que seja fundamental. Então, isso aí é uma sugestão. Vou aproveitar só uma parte do tempinho aqui. Vi várias pessoas comentando no chat, mas a gente está prestando atenção no debate e às vezes não dá para ler todas as mensagens, mas várias pessoas perguntaram sobre propostas para o bairro Palmeiras e colocaram alguns comentários aí ao longo do nosso debate. Eu acho que é fundamental estabelecer pautas, e uma coisa que eu acho muito importante, e pelo menos o que eu tenho visto acontecer, é o engajamento maior dos bairros da Regional Oeste, coisa que eu particularmente nunca tinha visto acontecer e agora está acontecendo. Então, é todo mundo contribuir para a gente conseguir elevar a prioridade dessas pautas. O trabalho parlamentar, eu não vejo ele como sendo o grande salvador da pátria também, não. Ele não é o poder executivo, mas o que a gente precisa é de estar sempre organizado, com as pautas claras e definidas, para fazer com que elas avancem no cronograma. Muita coisa que foi conquistada no Buritis ao longo desses últimos 4 anos não saiu de um dia para o outro. Foi justamente por causa de uma sistematização e andamento desses cronogramas, dos pedidos, das demandas, e principalmente sempre estar com os pedidos de demanda nos lugares corretos, porque às vezes, muitas vezes, os moradores reclamam de algum item ou de alguma coisa, mas ninguém abriu um protocolo, ninguém tomou providência no canal correto. E aí só atrasa o processo e a sensação de satisfação aumenta vertiginosamente. Obrigado pelas suas considerações, Braulio. Quero agradecer aí a participação aí de todos que estão acompanhando o nosso fórum, principalmente o pessoal do Facebook aí, a Rosimeire Martins, Paulo Gomide, o Fábio Vieira, a Carla Magda, o Giovanni Rodrigues, e os demais que já entraram, saíram no nosso chat, e os que vão ver esse vídeo posteriormente. Pessoal, só deixar claro aqui para vocês, os temas que estão sendo que estão sendo feitos aqui das nossas reuniões, dos nossos debates, foram previamente acertados com os pré-candidatos, foram pré-definidos pela Associação do Bairro Buritis. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, principalmente o nosso próximo encontro será no dia 11 de agosto, tá? Sobre reforma política, vocês podem enviar para o e-mail da Associação do Bairro Buritis. Todas essas perguntas são selecionadas, é feita uma banca, escolhemos as perguntas e são repassadas aos candidatos. Então, às vezes, tem alguma pergunta aí que vocês estão fazendo ao vivo e não está sendo respondida. Depois, cada pré-candidato vai acessar o site, o Facebook da Associação do Bairro Buritis e responder de acordo com o interesse de cada um. De enviar suas dúvidas, porque está todo mundo ligado aí. O Pablo está acompanhando, o Braulio acompanhando, o Sargento Mendonça acompanhando, o Irlan Melo acompanhando. Então, eu tenho certeza que é de interesse deles esclarecer qualquer dúvida que fique sobre um morador, sobre uma demanda de um morador da sua região.
Tá? Então, fique à vontade aí para deixar as perguntas aí. E o fórum não termina aqui, não. Pelo contrário, continua. Né? Eu agradeço vocês mais uma vez pela participação. Braulio Lara, Sargento Mendonça, Irlan Melo, Pablo Figueiredo. Obrigado por vocês ficarem conosco aí até essa hora. E vamos partir agora para as considerações finais. O primeiro a fazer as suas considerações finais. 3 minutos. Irlan Melo. Por favor, Irlan, as considerações finais. Quero agradecer mais uma vez a Associação do Bairro Buritis e nas considerações finais eu quero dizer o seguinte. Primeiro, não é burro. O povo sabe o que quer. E as pessoas que estão lá na Câmara é o reflexo da vontade do povo. Nós vivemos num país, querendo ou não, um país conservador. Um país onde a esquerda governou desde o final do regime militar. E que agora nós temos um presidente de direita. Queira ou não, o discurso único acabou. Agora, nós, conservadores, podemos manifestar, sim, contra várias e várias atitudes que vinham sendo trazidas no país. Ideologia de gênero. Isso tem que ser falado, sim, e a Câmara é o parlamento, é o local onde nós devemos fazer. Acabou esse negócio de ficar só uma pessoa, só um lado da história. Não é? Nós precisamos ter, sim, oportunidade de dialogar com a sociedade, mostrando o outro lado. Mas isso é uma luta que só está começando. Então, eu quero agradecer você que está nos assistindo aí. Meu nome é Irlan Melo. Procure as minhas redes sociais. Nós estamos lá no Facebook, no Instagram, com o nome Irlan Melo. Já sou vereador há 3 anos e 7 meses. Tenho um trabalho que tem sido reconhecido aí em muitos locais, mas eu quero que você analise. Né? Hoje eu quero agradecer e finalizar dizendo o seguinte: conseguimos aprovar um projeto que vai fazer o mapeamento genético da trombofilia, para que evite que pessoas morram porque não sabiam que tinham esse problema. E a cidade de Belo Horizonte vai fazer com que todas as grávidas possam ter esse exame, que o SUS só fornece depois de 3 abortos. Um absurdo. E nós aprovamos isso hoje. Eu estou muito feliz por conta disso. Mas eu estou muito mais feliz de você estar nos acompanhando aí até agora. Muito obrigado. Não é tudo farinha do mesmo saco. Tem gente diferente, o povo não é burro. Vocês conseguem enxergar quem trabalha de verdade e quem só fica falando, ou quem trabalha e quem finge que trabalha. Então, eu estou à disposição de vocês nas minhas redes, meu contato está disponível e vamos continuar lutando para um Brasil livre, onde nós não vamos mais vivenciar o que a gente viveu nesses anos todos da esquerda no poder. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, eu agradeço a Associação do Bairro Buritis. Nós que agradecemos a sua participação, Irlan. Muito obrigado aí. Muito obrigado a vocês de casa que estão nos vendo até agora. Para as considerações finais agora de mais uma etapa do fórum, terceiro fórum do Buritis na Política, Braulio Lara. 3 minutos, Braulio. Bem, quero agradecer a todos que participaram, agradecer a você, Romulo, pela condução aí do debate, do painel de hoje. E eu queria colocar para todos que estão ouvindo e participando, né? É fundamental esse engajamento da nossa região. Muita gente, às vezes, questiona que o Buritis, mas o Buritis ficou muito tempo defasado e nós trabalhamos muito forte como voluntários em organizar isso e conseguir, de certa forma, ter um canal, ter uma voz falando, né? E eu acho fundamental que a gente pegue cada vez mais Palmeiras, Estrela d'Alva, Avaí, o Betânia, enfim, todas as regiões, porque o que a gente está aqui é tentando fazer um trabalho para o bem. Fico muito satisfeito, eu vi rapidamente os comentários, o próprio Giovanni, que já esteve na associação, a Carla, que sempre contribui, participa praticamente de todas as nossas transmissões ao vivo, a Carla, que é uma pessoa muito atuante dentro do CRTT, o próprio Fábio também, que eu conheci ele lá na reunião do CRTT, enfim, o mais legal de ter visto esse chat aqui é que todas são pessoas que a gente tem um contato, que a gente conversa. O senhor Diniz eu não conheço, mas fez um comentário também, e o que eu vou
organizar, se vocês toparem, quem está aí participando, principalmente participando hoje ao vivo, né? De fazer uma reunião virtual. Nesse tempo de pandemia, tudo é por meio de sala virtual. Mas se vocês toparem, a gente fazer um superchat aí, uma live, para falar dos problemas específicos da região do Palmeiras, da região do Betânia. Mas, lembrando, nós estamos aqui para fazer esse encaminhamento, né? Eu não acredito, na verdade, como algumas pessoas enxergam, que vai cair um salvador da pátria, que vai chegar lá e vai resolver tudo ao mesmo tempo. Não é assim. A gente tem que ter disciplina, o foco, estruturar as demandas e fazer as coisas andarem. A pauta de hoje foi super importante, mobilidade urbana. É um assunto que afeta todo cidadão de Belo Horizonte, incomoda muito as pessoas da nossa região aqui. Agora, observe, 2028 tem um novo contrato do setor de viação. Se a gente não tiver estruturado até lá, chega na hora e as decisões são tomadas de forma incorreta do mesmo jeito. Então, o poder público ele é lento, mas ele carece justamente dessa persistência nossa e de organização. Vamos fazer isso na nossa região oeste e, logicamente, estender todas as boas práticas para Belo Horizonte como um todo. Eu acho que a gente só tende a ganhar. Muito obrigado aí mais uma vez e boa noite a todos que participaram e boa noite também aos debatedores aí, Irlan, Sargento Mendonça, Pablo e, deixa eu esquecer alguém, e o Romo, que conduziu esse debate, esse painel. Um abraço, gente. Obrigado, Braulio, pelas suas considerações finais. Lembrando aí que o pessoal hoje queria participar, mas as perguntas já estavam feitas, o fórum já estava organizado para essa data. Com a postergação das eleições, tá? A Associação do Bairro Buritis vai sugerir que a data do debate final seja no mês de novembro, tá? Então, a princípio, nós teríamos aí, às vezes, 2 semanas aí, quem sabe a gente consegue colocar o pessoal online aí. Se não der para fazer esse fórum misturado aí, essa pauta de sugestões aí, como que o Braulio falou, às vezes, quem sabe, numa dessas terças-feiras livres que nós vamos ter aí aberto, a gente consiga colocar o pessoal para participar. Vamos amadurecer as ideias. O próximo a fazer as suas considerações finais, Sargento Mendonça. 3 minutos, Mendonça. Bom, quero agradecer você por essa oportunidade, você está fazendo o seu papel, o Braulio, o Irlan, que está, e o Pablo, por estar ajustando, e nós estamos contribuindo através da discussão no acréscimo de conhecimento para os pretensos, né, candidatos a vereador, e se chegarmos lá, poderemos estar mais imbuídos, né, de mais conhecimento e podemos fazer o que o povo está esperando, que é justamente uma renovação política. E isso o povo pede urgência, né? Então, em relação à nossa região aqui, eu gostaria de deixar claro que participamos de forma ativa com a comunidade na aquisição da linha 2033, que hoje está suspensa. Quer dizer, sentimos uma perda para a nossa região em relação à mobilidade. Mas, ao mesmo tempo, Romulo, você foi autor também disso aí, o Braulio, e reunimos na Praça Camille, do avanço que tivemos na linha 20, na linha 3052, que trouxe acessibilidade para a nossa região. Então, o que eu tenho que deixar aqui esclarecido é que precisamos avançar, precisamos ter ideias novas, temos que sair da caixinha. Tem lugares na região oeste que precisam de maiores cuidados por ter uma mobilidade urbana aquém do merecido. Então, é isso aí. É a gente trabalhar, é a gente focar, independentemente de uma eleição para vereador ser eleito ou não, a luta permanecer através da valorização dos próprios CRTPs, das comissões, da participação do povo, ouvir para trazer maiores direcionamentos. Então, é isso aí. Juntos, entendendo como funciona o processo e tendo
a proposta de mudar o que a própria população fala ou pensa sobre o que é excessivo de gasto, para a gente trazer isso e propor cortes. Então, essa é a ideia, né? Vemos aqui a região oeste como uma propulsora sedenta de melhorias na questão da mobilidade urbana. Vemos alguns acontecimentos que trouxe mobilidade, mas de forma um pouco tímida, que pode avançar mais. Então, estamos aí à disposição. Obrigado, Mendonça, pelas suas considerações finais. Vamos fechar agora. Pablo Figueiredo. Considerações finais, Pablo. Bora lá, Romulo. Primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer cada um que está aqui até agora ouvindo, porque acha que é importante o diálogo, assim como eu também acredito, né? Coisa melhor que tem a gente poder nos debruçar sobre as questões da sociedade, mobilidade urbana é uma delas, e buscando a sustentabilidade. Eu acredito em novos modais, mas não só isso, né? É atender as pessoas, porque nós não estamos falando apenas de engenharia de transporte, mas estamos falando da vida dos cidadãos. E, nesse sentido, melhorar a vida de todos, da cidade e, claramente, aqui dos nossos bairros, do bairro Palmeiras, do bairro Buritis, ou dos demais bairros. Queria aqui dizer para quem está acompanhando, né? O Diniz que disse que candidatos tem muitos, temos que qualidades são pouquíssimos, é verdade, Diniz. Então, nós precisamos de representação na Câmara, uma Câmara que represente as pessoas, que faça um diálogo com as pessoas, também de forma técnica. Então, eu queria dizer para quem entrou agora, e no final, então, meu nome é Pablo, entrem lá nas minhas redes sociais, Pablo Figueiredo BH, seja no Instagram ou no Facebook também, vamos dialogar. Eu defendo um mandato que seja participativo, com uma construção coletiva das pessoas e defendendo a sustentabilidade, também, como diz, com as nossas maiores referências nacionais da Rede de Sustentabilidade. Eu estou porta-voz da Rede de Sustentabilidade em Belo Horizonte, e os nossos princípios são esses, também pensando numa ecologia integral, como coloca bem o Papa, e dizer assim, estamos presentes aqui no bairro, sempre presente. Giovanni estava dizendo aí, sempre presente aqui, cresci aqui participei seja das pastorais, membro da comunidade também missionária, então conheço a realidade, e foi assim que nós conquistamos, por exemplo, o ônibus até a entrada, por exemplo, da vila, porque é com diálogo, viu? Com a população, cada um. Então, quando tem lá cada um dialogando, meu pai, ou quem quer que seja, a gente está fazendo esse diálogo. Sou cientista social, formando em Direito, e por isso eu acho importante a participação política. Eu defendo um mandato que seja, além de participativo, também mas com fóruns permanentes, como eu disse. E é isso, acho que nós podemos muito desenvolver a nossa região, mas pensar também qual que é a cidade que nós queremos, porque nós queremos uma cidade mais alegre, mais feliz, que a gente possa caminhar de forma segura, pensando com uma sensação de segurança pública, e para isso a gente precisa ocupar a cidade com feiras, com lazer, com tudo, com um transporte que atenda a todos, que as pessoas saibam que elas vão chegar na hora do trabalho, não vão chegar atrasadas e com qualidade. Cada um não vá como sardinha, por isso nós precisamos pensar novos modais, mas também linhas e qualidade nesse transporte público, seja de ônibus, e pensar novos modais. A gente não pode ficar só no transporte de ônibus, por isso a gente precisa também enfrentar esse oligopólio que são as empresas de ônibus, pensando que o VLT, que sim atende a nossa cidade, o monotrilho, lutar, porque é uma luta a questão do metrô, juntamente com a Câmara dos Deputados, com os deputados, com o Executivo e também com a Assembleia de Minas, ou seja, a questão, gente, é interlocução com os outros setores. Nós não somos pessoas sozinhas, não podemos agir individualmente, precisa de vereadores compromissados que façam um diálogo conjuntamente e cobrar isso do Executivo. Acabou, Romulo? Eu não ouvi isso, não. Porque eu não ouvi a campanha. Então é isso. Coragem e esperança, e a gente chega lá. E diálogo, sim. Muito bem, gente. Chegamos ao final do terceiro Fórum do Buritis na Política. Agradeço mais uma vez a participação dos pré-candidatos Braulio Lara, Sargento Mendonça, Pablo Figueiredo, Irlan Melo. Desejo aí tudo de bom para vocês. Agradeço diretamente a você que está nos assistindo até agora, que vem acompanhando todos os fóruns, todos os debates anteriores.
você que entrou agora pela primeira vez, agradeço você que está vendo posteriormente esse vídeo, que vai replicar esse vídeo, tá? Esse fórum foi feito para você, tá? Aqui são 4 pessoas que não caíram do céu, não chegaram aí aos 47 do segundo tempo para iniciar uma eleição. São pessoas que já participam da sociedade, que estão galgando o seu caminho, estão abrindo mão do seu tempo, abrindo mão da família para estar aqui com vocês, explicando e deixando claro o ponto de vista de cada um para contribuir para a nossa cidade. Volto a falar que o vereador não é para o bairro Buritis, esse fórum é feito para o vereador de Belo Horizonte. Vários problemas que nós temos aqui, nós temos esparramado pela cidade inteira. Então, o vereador do bairro Buritis é automaticamente de Belo Horizonte e vice-versa, né? Um abraço a todos, tá? O nosso próximo encontro será no dia 11 de agosto, com o tema Reforma Política, tá? Aos que se interessaram aí em querer participar hoje ao vivo, enviar a pergunta, tá aberto aí o e-mail da associação, só entrar lá no site, enviar as perguntas, tá? Elas são limitadas, infelizmente, e nós não conseguimos fazer todas ao vivo. Só para ter uma ideia, foram 5 perguntas, mais as considerações finais. Nós começamos às 8h30 e estamos terminando agora às 22h30. Então, infelizmente, não dá para contemplar todas as perguntas, mas convido vocês a deixá-las aí nas redes sociais e cada um dos pré-candidatos responder e dialogar aí com o futuro eleitor. Um abraço a todos, galera. Fiquem com Deus.